Pessoal, bom dia. A gente vai discutir hoje três temáticas, né? Essas três temáticas, a leitura delas está no livro da Ana Mercedes Bayabock, o livro de Psicologias, Introdução ao Estudo da Psicologia. É, e são escola, família e mídia, a meios de comunicação em massa. Nós vamos seguir esta sequência. Queremos discutir aspectos gerais da escola, aspectos gerais da família e aspectos gerais da mídia. Então, a gente traz aqui três perguntas norteadoras. A gente realmente deve ir à escola? A família é uma entidade natural ou uma instituição social? E a mídia informa ou deforma? Você está aqui, você consegue ver claramente que nós temos dos polos de possibilidades, né? Então, o primeiro é sim escola, não escola. A família é uma entidade natural ou uma instituição social? A mídia informa ou deforma? E como foi falado na primeira aula para vocês, o princípio da tolerância epistemológica, ele admite que duas versões bem distintas vão, na verdade, produzir uma síntese, né, que vai ser muito mais produtiva para nós. Então, em primeiro lugar, a gente vai debater aí a escola como uma instituição social. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a escola é uma construção humana, então ela é situada historicamente. A escola de hoje não é a mesma escola do século II, ou a escola do século XII, tá? Ou melhor falando, né? O que se considera hoje como escola, tá? Tem uma construção, um arranjo, um pensamento diferente do que era a escola antigamente. Então, ela é uma construção humana, portanto, é situada historicamente. Não dá para falar história, não dá para falar da escola descolando-a da sua história. A escola também é responsável pela mediação entre o indivíduo e a sociedade, né? Na, Isso é um fator muito importante para a gente levar em consideração. Uma outra coisa que a gente precisa entender é que o que é educação é uma característica dinâmica, tá? A educação hoje não é a mesma coisa sempre, não será a mesma coisa sempre. Ela está sempre se reinventando. Então, hoje, por exemplo, a gente vê um apelo muito grande às metodologias ativas, a coisa de, principalmente no que tange ao campo de ensino, elementos dessa natureza. Deixa eu ocultar isso aqui. Pronto. Como a escola se originou? A escola, ela se origina na Idade Média e era destinada às elites, tá? Significa que antes a gente não tinha formação acadêmica? Não. Então, o que que era a escola, no sentido restrito, estava reduzido a tutores que ensinavam as pessoas com muitas posses. Mas na Idade Média, essa ideia de escola voltada para as elites ainda ah, está bastante em voga. Ela tinha como função principal a transmissão cultural. Todo o legado humano que era acumulado, produzido, ele era transmitido aos outros seres humanos pela escola, mas, na verdade, né, seres humanos das elites. A escola só foi universalizada no século XXI, desculpa, no século XIX, tá? É, por conta de mudanças na dinâmica socioeconômica. Que mudanças são essas? Né? A industrialização. Com a industrialização, você precisa de mão de obra especializada para trabalhar nas indústrias. As mudanças geográficas, ou seja, a produção que antes era de manufatura feita em casa, agora ela é feita na fábrica, tá certo? Então, essa mudança geográfica também foi um dos fatores que influenciou a mudança, a universalização da escola. Outra coisa, a propriedade privada. A propriedade privada, você tem agora a sua casa, o seu terreno, muito diferente de como era, por exemplo, no sistema feudal.
você não executa mais seu trabalho na sua casa, você executa o trabalho numa esfera pública. Então, você tem uma separação entre o público e o privado, tá bom? Então, esses fatores facilitaram uma mudança da dinâmica social da escola. Então, houve impactos na família por conta disso. Como a escola, ela tecnicamente foi universalizada, isso gera impactos na família, porque antes a criação era toda feita em casa, né? E se entrega parte da função educativa à escola. Então, essa função educativa estava reservada particularmente à preparação para o trabalho, né? Então, a escola ela se especializa em formar as pessoas para o mercado de trabalho. Então, a gente ainda tem essa ideia hoje, né, de que a escola ela é uma instituição que está restrita a isso, mas na verdade a escola tem diversos outros elementos característicos, além de, claro, a preparação para o trabalho. Mas, claro, o interesse de universalização da escola ele surge não só, claro, do interesse capitalista de produzir mais mão de obra para poder trabalhar e gerar mais lucro e tal, exploração de mais-valia. Ele surge também em função de lutas das camadas populares que reivindicam esse direito social que é a educação. Então, a Revolução Industrial ela ocasiona uma especialização do trabalho e o manuseio de técnicas, nesse caso, é função da escola. Então, isso se vincula fortemente à ideia de preparação para o trabalho, certo? Então, como eu falei para vocês também, as lutas das camadas populares foram lutas pela democratização da escola, ou seja, o direito de acesso à cultura e ao conhecimento dominante, a universalização, tá? Levam isso a esse processo que é prover escola para todos, tá bem? Inclusive, existe um debate muito interessante no que tange aí a disciplina de teorias de currículo, acho que não tem na grade da licenciatura em matemática e física, mas ela tem em outras licenciaturas. As teorias do currículo, existe um livro da Alice Lopes e da Elizabeth Macedo que elas vão discutir um ponto aí que é de discordância entre o Paulo Freire e o pessoal da pedagogia histórico-crítica, o Saviani. A gente deve, né, na escola, fornecer o conhecimento das classes dominantes para que a gente possa instrumentalizar as classes populares para terem acesso a esse conhecimento e assim poderem fazer parte do poder, ou a gente tem que valorizar, que é a posição da pedagogia histórico-crítica, a gente tem que valorizar o conhecimento das camadas populares, por ser um conhecimento não melhor, não pior, mas diferente do conhecimento das classes dominantes, e com isso ensiná-los elementos que possam mediatizar a sua vivência no mundo real, que é a posição do Paulo Freire. Então, é interessante também essa discussão. Aqui a gente está falando de democratização da escola, mas não está falando aqui da democratização do quê? Se é do conhecimento dominante, se é do respeito às formas de conhecer dessas pessoas de outras classes populares. Tá? Outra discussão também ainda em teorias do currículo é a discussão aí que o Michael Apple traz sobre o currículo oculto. Por que certas formas de currículo aparecem, né, e outras não? Tá? Que interesses estão encobertos por essas formas aí que aparecem? Então tá. Algumas características da escola. A escola é uma instituição social a serviço da sociedade e é sustentada por ela. Tá? Ela tem um papel também de preparação para a vida adulta. Lá se ensina coisas sobre o trabalho, sobre regras sociais, sobre o conhecimento, sobre valores morais coletivos, embora esses também sejam ensinados em casa, sobre comportamentos aceitos. Então, muitas dessas coisas também são ensinadas em casa, mas a escola também reitera ou apresenta uma visão alternativa a esses valores, dependendo aí das pessoas que estão lidando com isso, né? Então, é importante você ter essa variabilidade de formas de pensar o mundo, tá certo?
ela apresenta também uma mediação técnica e social, ou seja, ocorre uma socialização de conhecimentos e regras sociais. Então, é uma instituição importante desse ponto de vista. Agora, existem, né, alguns problemas, por exemplo, alguns problemas técnicos, como, por exemplo, as concepções pedagógicas. A gente já vai discutir isso mais adiante. eh, que algumas concepções pedagógicas trazem algumas coisas que não são muito interessantes, e a gente vai discutir isso, e alguns problemas práticos que se apresentam no cotidiano, que muitos de vocês já os conhecem. Então, vamos lá. Primeira ideia: uma instituição isolada da sociedade. Então, existem concepções pedagógicas que acreditam que a escola deve proteger a criança da sociedade. E isso se traduz em não levar em conta a sociedade concreta em que vive, o que a gente vai chamar aqui de desvio escolar. Então, a realidade escolar, ela pretende ser diferente da realidade social. Então, na realidade escolar, a gente segue regras rígidas, a gente não chama palavrão, a gente não fala sobre sexualidade, a gente não fala sobre uso de drogas. Por quê? Porque nada dessas coisas faz parte do seu mundo, tá? Mas, na verdade, isso é uma tentativa de isolar a criança das coisas que acontecem no mundo real, tá? Outra coisa, os conteúdos parecem não ter nada a ver com a realidade. Você vai aprender lá queda livre, fórmula de Bhaskara, vai aprender, enfim, diversas coisas ali que aparentemente não tem a ver com a realidade. Só que na escola, o real entra pela porta dos fundos, tá? Vou falar aqui, claro, concepções ideológicas, né? E quando eu falo concepções ideológicas, são ideias que as pessoas trazem e que, no intuito de tentar isolar a criança dessas ideias novas, tá? A gente diz que não são propagadas, mas elas são propagadas. Tá? Não estou falando que a pessoa vem doutrinação, isso não existe. Tá? Em primeiro lugar, isso não existe. Tá? Existem professores de diversas concepções na escola e todos eles trazem alguma coisa e, no final das contas, isso, né, não tem nenhum alinhamento, nenhuma conspiração para fazer as crianças virarem esquerdistas, tá? Isso não existe, em primeiro lugar. Tá? O que eu estou querendo dizer para você é que cada professor, cada profissional da educação, como coordenador pedagógico, todos eles têm ideias diferentes acerca do que é o mundo. Tá? Então, essas ideias elas acabam sendo trazidas para a escola. Então, por exemplo, menino feio, você não deve se comportar assim. Não sei o quê, você é incompetente, você é burro. Todas essas falas que são trazidas na escola, elas carregam concepções que são visões de mundo, tá bom? É isso que eu estou querendo dizer para você. E no final das contas, tá? Se você acha que você está isolando a criança do mundo, a criança e o adolescente do mundo, você não está. Por quê? Porque essas concepções vão chegar lá, entende? Aí eu vou pegar uma coisa mais interessante para você, que é mais icônica para você gravar isso, é que existem escolas, por exemplo, que o real entra pela porta dos fundos de fato, porque é pelo fundo da escola que muitas vezes ocorre, por exemplo, a negociação de drogas, tá? Então, lá pelo fundo é que passam, tá? E eu conheço escolas aqui em Santarém que já narraram, já trouxeram esse problema, acharam uma forma bem interessante de lidar com ele, né? Por meio de processos educativos, por meio de como que eu posso dizer, de trabalho com projetos, e houve resultados muito interessantes nessa escola, tá bom? Eu não vou citar o nome da escola por questões éticas para resguardar a escola, mas foi um trabalho muito bonito, muito legal que foi realizado, né, para o combate ao uso de drogas. Outra coisa, né? Lá na escola, a autoridade da escola é inquestionável, você tem que obedecer. Então, lá também, o próprio Michel Foucault já falava isso, que a escola, ou qualquer instituição social, né, ela tenta disciplinar corpos. Então, ocorre uma uniformização das subjetividades, a começar pelo uso de uniforme. Tá? Você não é alguém particular. Na verdade, essa ideia ela até parece se vincular à ideia de que você não é especial. Tá? Não estamos falando aqui, não entramos aqui ainda na noção de narcisismo. Tá? Não estamos falando disso. Estou falando de personalidade. Cada sujeito tem
embora a gente compartilhe alguns traços e até em alguns graus de compartilhar esses traços, mas cada sujeito é um arranjo único no mundo, tá certo? Então ele é um sujeito, ele tem uma subjetividade. Então na escola há essa uniformização, né? Na escola, as notas em geral são produto do que é feito nelas, são uma concepção escolar que é passada lá. Se você tirou nota baixa na prova, é porque você é incompetente, tá? Ou seja, é o que a gente chama de culpabilização do aluno pelo fracasso escolar. Então, é comum o fracasso escolar ser entendido como falta de esforço individual. Por quê? Essa é uma das concepções que perpassa a escola e que você leva para frente e que é uma concepção que está fortemente ancorada no mundo real. E essa concepção ela se ancora numa visão capitalista do mundo. Você vê esses coaches aí falando de merecimento, de mérito. A filha do Didi dizendo que o Didi e o Renato Aragão, tá? A filha do Renato Aragão dizendo que o sol nasce igual para todos, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Depende da janela, como fala minha sogra. Então, outra concepção também que surge, costuma surgir, né, na escola, é a escolha da educação de um sujeito passivo perante o meio, ou seja, ele não sabe aplicar o que ele aprende na escola ao real, ou seja, ele está lá só para receber conhecimento. Muito compatível com o que o Paulo Freire chama de educação bancária. Educação bancária é aquela educação que se realiza na qual o professor ele ensina ao aluno, tá? E depois espera retirar essa moedinha de conhecimento que ele depositou no aluno numa prova, tá certo? Então, em geral, esse tipo de educação ele não leva, tá, a uma aplicação do que se aprende no mundo real, tá? Então, a separação com base nessas ideias, né, que eu apresentei para vocês, que perpassam o ideário escolar, ocorre uma separação, ocorre uma falsidade da ideia da separação entre escola e sociedade, né? Por quê? Porque a escola ensina conteúdo social através da reprodução de valores sociais. E aí a gente entra um pouquinho mais profundo na ideia da teoria do currículo. De novo, né? Essa disciplina aqui de psicologia da educação, ela se vincula fortemente com as outras componentes pedagógicas, com a didática, com os fundamentos históricos e sociais da educação, com as teorias de currículo, com a avaliação, tá? Por quê? Porque existem teorias, por exemplo, do Bourdieu, do Ivan Illich, do Passeron, que vão dizer, né, que vão enxergar a escola como uma reprodutora da estrutura social que se coloca. Então, por exemplo, se a estrutura social ela pensa a sociedade para que o sujeito ele seja, né, mão de obra e seja explorado, né, por ser da classe trabalhadora, a escola vai fazer a mesma coisa, tá? A escola vai fazer a mesma coisa. Então, conclusão é que a escola ela deve ser aproximada da realidade, da sociedade, tá? A gente precisa pensar dessa maneira, de que a escola ela precisa ter essa aproximação com o real, porque é impossível você isolar a criança da própria sociedade no intuito de protegê-la. Justamente a proteção é ensinar, da forma com que eu interpreto essas coisas, é ensinar a sociedade do jeito que ela é, ou do jeito que ela está sendo, ou do jeito que ela historicamente foi construída, tá certo? Eu prefiro essa terceira versão das coisas que eu falei para você. E aí a gente precisa saber para quê. Então, eh, a gente, por que que a gente precisa saber o conteúdo da escola? Então, algumas teorias pedagógicas, elas entendem que o lugar ocupado na sociedade depende do lugar cultural adquirido. Um exemplo muito legal aí na leitura, que é a Bock vai dizer assim: olha, dificilmente o menino lá da periferia, né, estatisticamente, né, inclusive, é muito mais difícil ele ser médico do que um garoto ou uma garota da classe alta. Você vai ver os cursos de medicina, né, principalmente antes das leis de cotas, era só gente branca, gente. Isso não é por acaso, tá? Se você for ver, a gente começou como país bem antes, mas
a gente vai botar o marco zero da colonização em 1500. E aí começou a escravidão. 1500 e pouco já começou a escravidão. E aí, a escravidão ela só é abolida em 1888. Mas, como você sabe, né? Aqui no Brasil as coisas não são assim, ó. Desceu uma lei e todo mundo está obedecendo. Então, por muito tempo, até hoje, tem pessoas em condição de trabalho, condição análoga ao trabalho escravo. Tá? E, em outras palavras, é trabalho escravo. Tá? Aqui no Pará, tá? Aqui no Pará, existem pessoas nessa condição. É... Por que que eu estou falando isso para vocês? Porque a escravidão ela foi uma componente que influenciou muito a nossa dinâmica social. Então, quando houve a abolição da escravidão, os negros escravizados foram colocados assim à sua própria sorte na sociedade. Houve uma política de branqueamento, isso pode estar bem documentado na história, tá? Uma política de branqueamento, sobretudo no sul e no sudeste. Trouxeram colonos, preferiram trazer colonos italianos, alemães, polacos e outras nacionalidades também, para virem trabalhar aqui no Brasil, com o intuito de branquear a população. E aí o que que acontece? Né? Você vai ver que a elite branca do nosso país vai rearranjar as condições, os valores estéticos, os valores morais, os valores éticos, todos de acordo com a sua própria cultura. Por quê? Porque eles estavam, digamos assim, no poder, né? Dominando o poder. E aí o que que acontece, gente? A sociedade é toda estruturada, tá? Para gente branca e rica. Pode ver quem são as pessoas que falam, que têm voz para falar alguma coisa e que são respeitadas, né? Bota uma pessoa bota uma mulher negra, por exemplo, para falar atrocidades na televisão para concorrer a uma presidência da República para ver se ela vai ganhar. Ganha nada. Ganha nada. Né? Por quê? Porque a sociedade estruturou que o homem branco, o homem velho, esse aí é aquela pessoa heterossexual, né? Cissexual, todas essas pessoas são aquelas pessoas que têm a credibilidade para falar qualquer coisa. Tá certo? Então, né, o lugar ocupado na sociedade ele depende desse lugar cultural adquirido. Por exemplo, um garoto rico, que é o exemplo da Ana Mercedes Bayabock, um garoto rico que decide ser caminhoneiro, rapidamente ele pode ser um grande empresário do ramo dos transportes, por exemplo. Então, o grau de cultura é indicado pelo diploma e o processo para alcançá-lo é desigual, tá, gente? É desigual. Por quê? Porque no Brasil a gente tem um dos países cujo poço social é um dos maiores do mundo, tá bom? Você pode procurar aí Índice Gini Brasil, você pode procurar IDH Brasil, você pode procurar qualquer outro parâmetro de distribuição de renda, o Brasil não vai estar legal. Tá? Nunca esteve tão bem assim. E outra coisa é a que a gente chama de relação problema-conhecimento. Tá? As escolas, tá? É, mais tradicionais, elas focam somente no conhecimento e as mais inovadoras mais nas perguntas, mais nos problemas. Mas existe uma relação interconexa entre problema, entre pergunta feita e resposta dada. Ou seja, o Gaston Bachelard vai falar que toda pergunta, todo conhecimento é resposta a um problema dado. Portanto, é, muitas vezes eu vou dar um exemplo prático para você. Sabe quando o professor fala do conteúdo e manda depois você fazer um exercício que você não sabe? Isso é uma dificuldade na relação entre problema e conhecimento. Só que nessas concepções escolares, dependendo da concepção, se é mais progressista, se é mais conservadora, você tende a focar mais em um do que em outro, quando na verdade o processo ideal é que você foque na relação entre essas duas coisas. Tá? No entanto, a relação ideal está no equilíbrio perfeito entre perguntar e responder, e muitas vezes esse equilíbrio é difícil de ser atingido, tá bom? Bom, preparação para a vida é um outro problema da escola. Como preparar para a vida fora da vida? Como é que a gente vai preparar a pessoa para a vida isolando ela da vida? Não faz sentido nenhum, né?
Quando a gente fala de jardim da infância, por exemplo, a gente está falando literalmente, né, de um jardim que a gente está regando as sementes para elas crescerem. Mas que sementes a gente rega? Queremos proteger as crianças ou a gente quer introjetar os valores dos grupos dominantes nelas? Eu aposto que é uma coisa que dificilmente vocês pararam para pensar, tá? Que quando a gente está educando alguém e a gente isola esse alguém da sociedade, em geral, a gente está trazendo os valores dos grupos dominantes para introjetar nessas crianças. Então, se a gente quer que no nosso sistema político, econômico, alguém entenda alguma coisa de uma determinada forma, uma forma bem eficaz de fazer isso é introjetando determinados valores. Só um segundinho, gente, que eu estou colocando aqui que vai cair minha bateria. Ademais, existe um vínculo ambíguo com a sociedade. A gente precisa manter o que está lá ou a gente precisa inovar? O desenvolvimento social depende dessas duas componentes. E depende da tensão entre essas duas componentes, tá? Entre manter e entre inovar. Outro aspecto é que a realidade social, tá? E a crítica dessa realidade eles estão vinculados a gente ensinar modelos sociais que respondem a essas necessidades históricas. Ou seja, não adianta a gente trazer um modelo social ultrapassado, ou um modelo social tão inovador que não se adequa à nossa sociedade. A gente precisa, né, quando a gente está falando aí de preparação para a vida, a gente precisa trazer modelos sociais que respondam a necessidades históricas. Eu vou falar uma coisa relativamente simples para vocês. A escola de 2021 não é a mesma, desculpa, a escola de 2024 não é a mesma escola de 2014 e não é a mesma escola de 2004. Por quê? Porque elas ensinam modelos sociais que respondem a necessidades históricas diferentes. Por exemplo, se você comparar 20 anos atrás, que foi quando eu saí do ensino médio, né, esse ano fez 20 anos que eu saí do ensino médio, a gente estava discutindo questões fortemente sociais. Por exemplo, lá, eu lembro muito bem que eu fiz na minha escola um júri simulado sobre pena de morte. Tá, tudo bem, isso ainda é tema que parece ser de discussão, mas não é uma discussão mais tão ampla como era naquele momento, né? Eutanásia, essas coisas, entende? Células-tronco, clonagem, uso de transgênicos. Hoje, isso aí a gente a gente já admite que existe e a gente já está discutindo sobre essas temáticas outras coisas, né? A gente discutiu hoje muitas questões de sexualidade, muitas questões de orientação sexual, muitas questões de racismo, muitas questões de feminismo, igualdade de gênero. Então, as demandas sociais de hoje são diferentes das de 20 anos atrás, entende? Então, essa questão desses modelos sociais, ela tem que ser feita de acordo com a demanda social em questão. Outra pergunta que a gente pode se fazer é que a escola ela envolve ensino ou educação? A escola ela está preparada para as discussões atuais? Como é que a gente tem que formar o professor para isso? Um dado muito interessante de uma pesquisa que eu orientei, tá? Da Amanda, que foi uma aluna minha do mestrado em educação, era sobre o. Ela não fez a dissertação nisso, ela fez uma outra temática que ela achou mais interessante. Mas ela começou perguntando, né, fazendo uma entrevista lá com os docentes da Linf, de por que não tinha nada sobre gênero na formação, né? Então, gênero é uma questão, principalmente essa questão das mulheres nas ciências, uma coisa muito atual, né? E não estava lá no currículo de formação de professores. Aí, claro, outras várias justificativas apareceram e tal, mas o que a gente chega na noção é que não é tratado como uma coisa importante, entende? E isso a gente está falando aqui de ensino superior. Então, a gente vai ver, por exemplo, hoje, os itinerários formativos. Os itinerários formativos, não estou fazendo uma defesa, não, um ataque, né? Estou fazendo um levantamento. Os itinerários formativos, eles abordam várias coisas que podem ou não ser úteis para debater questões atuais, certo? Mas, né,
como é recente aí a BNCC, a gente ainda não tem, né? A gente ainda tem professores que estão formados numa formação pré-BNCC e que não se prepararam para discutir essas coisas naturalmente, né? Então a gente nem tem como falar de uma formação voltada para a BNCC antes de 2018, tá certo? Por quê? Porque essas mudanças na Constituição Curricular, no PPC do curso, enfim, elas são feitas no âmbito da universidade, depois elas são levadas, né, para o MEC, tá certo? Bom, uma outra coisa, né, que a gente tem uma outra tensão aí. A família ensina a moral e a escola os conteúdos, a técnicas, valores e ideais, ou, né, a escola ela envolve uma orientação para a vida sexual, profissional e pessoal. Gente, assim, olha, seria muito mais fácil se as coisas que acontecem na escola não se misturassem com coisas que acontecem na família. Se a gente pudesse separar essas duas coisas. Seria muito mais tranquilo, muito mais fácil, muito mais calmo, né? Para todos nós. Né? A gente teria papéis muito bem definidos e seria muito mais fácil fazer o trabalho. Mas não é assim que funciona. Tá? Inclusive, né, gente, a descoberta da sexualidade, eu estou falando de sexualidade, a relação, a gente vai ter uma aula específica sobre isso, a relação de corpos, do corpo de um com o corpo do outro, ou com o seu próprio corpo, tá? Sexualidade é isso. Sexualidade não é. Se você entende sexualidade como o ato sexual do coito, não é isso, tá? Sexualidade é uma relação que se estabelece entre corpos, seja com o corpo do outro ou da outra, né? Ou com o seu próprio corpo, tá certo? Então, por exemplo, muitas das coisas que a gente aprende sobre sexualidade, a gente não aprende em casa, a gente aprende fora, certo? A gente aprende na escola, às vezes com um colega, né, falando alguma coisa, às vezes, né, levando aí na época lá, não sei como é que é hoje, mas hoje acessando um conteúdo pornográfico na internet com um colega ou uma colega, né? Ah, na brincadeira, na curiosidade, mas você está aprendendo coisa, tá? Então, muitas vezes, né, eu não sei como é que está hoje essa questão, mas seria legal ver um levantamento mais preciso. Mas na década de 90, na década de 2000, era muito comum o problema de gravidez na adolescência, tá certo? Isso se dá por quê? Porque muitas vezes ninguém chega e ensina para essa criança em casa, né, esse adolescente em casa, o uso do preservativo, né? É a mesma coisa, infecções sexualmente transmissíveis. Outra coisa que precisa também ser debatida, e muitas vezes não é debatida em casa, tá? Então, quando a gente fala de orientação para a vida sexual, a gente não está falando de incentivar as pessoas a fazerem sexo. Pelo contrário, a gente está incentivando elas a que, se elas forem fazer sexo, elas usem os artifícios para evitar ISTs, que são infecções sexualmente transmissíveis, que evitem uma gravidez precoce. Tá? Então, a gente está incentivando a responsabilidade nesse ato, porque é um ato que requer bastante responsabilidade, o ato sexual. Uma outra coisa, abuso. Tá? Abuso, pedofilia, coisas dessa natureza. Muitas crianças, muitos adolescentes não sabem que estão sendo abusados, não entendem que estão sendo abusados. E existem muitos casos pesados na psicologia de gente que foi abusada, né? E foi falar, por exemplo, para a mãe não acreditou e ainda tirou a filha de casa, por exemplo. Vocês sabem que abuso sexual infantil ocorre em 75% das vezes dentro de casa? Não é um estranho, é alguém da própria família. Às vezes um pai, às vezes um tio, às vezes um avô, tá? E eu tô falando do homem porque, em geral, é o homem que comete, tá, gente? Então, assim, todas essas coisas elas são importantes. Olha, por exemplo, você fala para a criança, olha, aqui não pode tocar, tá? Aqui você, né, isso aqui não tá legal, tá certo? Então, ensinar essas coisas é uma coisa que é importante e que muitas vezes não se ensina em casa e muitas vezes tem
tem famílias que não querem que se ensine isso em casa, porque é justamente aí que ocorre o abuso, tá? Outra coisa, diferenças na entrada, tá? Defasagem, seriedade. Por exemplo, antes era muito comum que as pessoas pulassem o jardim da infância, tá? Às vezes até ah, por questões sociais, né? E essas questões sociais também influenciam nessa defasagem em seriedade. Ou seja, o que é a defasagem em seriedade? Você tem aí um ideal, você começa a estudar com 3, 4 anos mais ou menos. Então você tem uma faixa aí de idade em que você deveria estar numa determinada série. Então você deve entrar ali no primeiro ano hoje com aproximadamente uns 6, 7 anos, tá? E deve terminar ali o seu ensino médio com 16, 17, 18 anos. Tá? Em geral, entre 17 e 18 anos. Aqui em Santarém ocorrem algumas coisas que eu nunca tinha assim visto, né, em outros lugares, que é o pessoal pular de série e terminar muito cedo o ensino médio, termina com 16 anos, já entra na faculdade. Aí eu mesmo tive uma aluna que estava com, acho que era 16 anos, ela tinha entrado, né? Então hoje eu sempre pergunto nas aulas, tem alguém aqui menor de idade? Porque aí a gente já muda a nossa nosso vocabulário, tá? Concepções do que é um aluno, concepções do que é um professor, como é que a família concebe um professor. Todas essas coisas aí, elas são relevantes de serem levadas em conta. O que a gente concebe como um aluno na escola? O que é um professor? Como a família concebe esse professor, né? A formação, ela deve ser heteronômica ou anômica, certo? Provavelmente um ponto, um equilíbrio entre os dois. O que é a heteronomia? Heteronomia é você controlar tudo e anomia é você não controlar nada, tá? Então, essa formação para a vida, em algumas concepções pedagógicas, elas aparecem como, por exemplo, a concepção de isolamento da criança da sociedade, ela aparece, né, completamente heteronômica, tá? Mas existem outras que entendem como, não, você tem que deixar a criança, ela vai lidar, ela vai saber lidar, não vai. Então, assim, é preciso ter um bom limite entre essas duas coisas. Os gamers, né, players nativos digitais, o pessoal aí que, né, nasceu com a mão no celular. Será que o professor tradicional saberá lidar com esse tipo de aluno? E aí a gente tem já outras coisas que já começam a fazer diferença na formação de vocês, que é como lidar com as tecnologias. Quando a gente fala de lidar com as tecnologias, não é só construir, por exemplo, uma sequência didática utilizando GeoGebra, utilizando sala de aula invertida, videoaula e tal. Não, gente. É entender como é que funciona essa esfera da cibercultura, entender isso como dinâmica social. É, claro, isso que eu falei para vocês, não estou desmerecendo. É muito importante, é muito interessante. Agora, a gente precisa entender que a internet ela traz um mundo novo de possibilidades sociais também. É a única instituição que vai preparar para a vida? Não, é uma das instituições. Quais são as outras? Tem várias outras. Quem vai te preparar para a vida? A família, a escola, no seu caso, a igreja, se você frequenta, enfim, né? O trabalho, né? O esporte, os seus grupos sociais, etc. A escola, né? Ela pode ser vista também como um instrumento de transformação da sociedade, certo? Por quê? Porque essas concepções mais tradicionais, mais fechadas, mais rígidas da escola, elas podem ser contrapostas a valores históricos atuais, como, por exemplo, os valores de liberdade individual, de autonomia, criatividade e decisão. Então, esses valores impõem uma abertura da escola à mudança. Então, a gente vê bastante hoje, né, uma adesão, por exemplo, a metodologias ativas, coisas dessa natureza. Ocorre, inclusive, os professores ficam: poxa, mas eu não consigo mais que o meu aluno preste atenção. É claro, né? O mundo mudou. O mundo hoje, o mundo da pós-modernidade, ele é dinâmico, né? Ele está mudando o tempo todo, tá? Ele está no WhatsApp, ele está falando contigo ali, aprendendo a partir de um vídeo no YouTube.
tá? A função da escola, então, né, a gente pode entender assim, ela é a mediação entre sujeitos e modelos sociais, e, portanto, deve haver crítica. E por que a gente fala de crítica? É você levar em consideração a história que está atravessando o mundo, como a sociedade está configurada e o que fazer para a gente modificar em direção a um horizonte mais adequado, né? Então, ela deve articular-se com a vida, ela deve questionar a historicidade das perguntas e das respostas, deve discutir a necessidade das regras, certo? Às vezes as regras são impostas, tá? Pelos adultos, as crianças e adolescentes, e não são seguidas justamente por causa disso, tá? Tem um caso interessante da Escola da Ponte, lá que o como é o nome dele? O José Pacheco, ele colocou uma coisa inovadora lá que as regras são construídas em coletividade com os estudantes, deve estabelecer o diálogo e acolher o questionamento, e não ser uma instituição autoritária, e deve se questionar como instituição e o que veicula. Então, um trabalho curricular forte aí também. Outros aspectos, por exemplo, a indisciplina. Indisciplina é considerada como não cumprimento de regras consideradas adequadas pela escola. Mas a gente sempre toma a indisciplina como se fosse uma coisa isolada, uma coisa exterior, né? A gente que a gente pudesse ver e dizer assim, ó, tá aqui, isso aqui é indisciplina. Mas, né, uma das causas disso é o fato de as regras serem impostas e não aceitas. Ninguém chegou lá, ó, você quer fazer parte dessa regra? Você acha que essa regra está certa? Tá? Porque são regras dos adultos que são impostas às crianças e aos adolescentes. Eu estou dizendo que não deve ser assim? Não, gente, eu estou dizendo que isso é uma das possíveis consequências, tá, de você impor regras e de você não mostrar qual é a necessidade dessas regras. Porque muitas vezes elas não têm necessidade, né? Então, qual é o papel da brincadeira? Tá? Até que ponto? Olha, por exemplo, uma vez eu estava no ensino médio, aí eu tinha um professor que se chamava Reginei. Sabe o Reginei, ele era amigão da galera e tal. E aí teve um menino que ele, lá do fundo, ele, Reginei, Reginei, Reginei. Aí ele não escutou, ele, Regiguei. E, moleque, todo mundo parou pra olhar. Aí ele mandou o menino, o Thiago, pra fora de sala. Aí ele ficou chateado. Ele disse, pô, eu chamei várias vezes, não escutou, mas ele só fez isso, né? Porque o professor ele tinha também dado espaço para brincadeiras, né? A professora que eu acho que não estava num dia bom lá e mandou o menino lá para a coordenação. Então, isso é um exemplo, tá? Dessas regras impostas e não aceitas. Então, o professor abriu aí para brincadeira e depois o aluno passou do limite que ele mesmo já tinha que o professor mesmo já tinha colocado. Outra coisa, né? Qual é a relação entre o conhecimento escolar e o mundo? Se as regras são acordos sociais, por que ensiná-las como algo absoluto? Tá? Qual é a relação entre o conhecimento escolar e o mundo? A gente pode dizer com muita segurança que essa relação é uma relação de mediatização. Você aprende coisas na escola para que você possa ler o mundo de uma forma mais precisa, mais sistemática, mais organizada. Tá? E nesse papel social entram as regras. As regras podem ser entendidas muito bem do ponto de vista, por exemplo, da história, da sociologia, tá? Das ciências humanas, das regras como acordos sociais. Mas muitas vezes na escola elas são ensinadas como algo absoluto. Outro elemento aí também que é a diferença social, as crianças privilegiadas, né, e as crianças privadas. Existe uma diferença que eu já falei em sala, mas que é a continuidade da vida contra a descontinuidade da vida. A criança que chega na escola, né, a criança privilegiada que chega na escola, ela já teve acesso a muitas dessas coisas em museus, em viagens, em filmes, etc. E a descontinuidade da vida para essa criança e adolescente, né, de classes populares é que ela vai ver uma coisa que para ela não tem nada a ver com o que ela faz no seu dia a dia, por exemplo. Como nivelar as desigualdades? Porque assim, gente, o Paulo Freire ele tem uma frase muito interessante acerca disso. Ele diz assim:
É, como é que ele fala? É, deixa eu buscar aqui a frase. Então, assim, ó, o Paulo Freire ele vai dizer, tá, para a gente que sempre existe base ideológica, não existe neutralidade, sempre existe base ideológica. E você pode ter uma base ideológica inclusiva ou excludente. Então, quando você é, ignora isso, como por exemplo no ideal da escola nova, que trazia a ideia da igualdade de oportunidades para todos, que sustentava esse mito, você está aprofundando as desigualdades. Por exemplo, a defasagem em seriedade é uma questão objetiva, tanto como o analfabetismo funcional, por exemplo. Tá? E aí a gente termina aqui, falando da escola, se perguntando: a gente deve ou não ir à escola? Em primeiro lugar, né? As desvantagens de se ir para a escola. Existem obras que fazem a leitura curricular da escola como um aparelho ideológico do Estado para reproduzir mão de obra submissa e ideologia dominante. Tá? Isso aí, o Ivan Illich, o Bourdieu e o Passeron, eles vão trazer essa noção da escola como reprodutora das desigualdades sociais, reprodutora da estrutura social. As vantagens. No entanto, a escola é um local de troca e de aprendizagem, onde a gente vai se dar conta do nosso tempo histórico e da transformação da humanidade, onde a gente valora a diferença, as contradições sociais e considera a possibilidade de trabalho crítico. Né? Críticas com respeito à imposição de regras na escola. Imposição, falta de sentido. Será que uma criação democrática, onde os alunos ajudam a formular essas regras, não seria um ideal a gente perseguir? A indisciplina não seria uma falta de interesse posta para fora? Ah, eu não vou obedecer porque eu estou aqui entediado. Naturalmente, é um processo, né, de respeito às regras sociais, de respeito, né, ao coletivo. Isso também é importante. E aí a gente tem essa contradição, né? A gente entender que essa indisciplina ela pode ser uma falta de interesse posta para fora, mas a gente entender também que esse sujeito indisciplinado ele tem que satisfazer regras consensuais de convívio, né, que respeitem o coletivo, porque essa indisciplina também atrapalha. Então, como é que a gente vai, né? Eu não tenho uma resposta pronta para isso. Isso, de certa forma, depende dos sujeitos concretos que se colocam lá para nós. Mas lembre-se disso quando você estiver numa situação de indisciplina, de que isso pode ser uma falta de interesse posta para fora, que esse sujeito indisciplinado pode estar atrapalhando outras pessoas e que ele tem que também respeitar o coletivo. Ao invés de você chegar já com uma crença pronta e dizer assim, ah, esse moleque é vagabundo, esse moleque não quer nada com nada. Tente entender as razões, converse, né? Resolva pela conversa. Não tente resolver na força bruta, até porque é pouco eficaz na resolução na força bruta. Tá? Existe a possibilidade da criação de um clima de colaboração produtiva, certo? Será que a gente confunde a participação com a disciplina? Olha, eu dou aula de cálculo 2 e tem uns moleques que ficam tirando brincadeira na aula, mas eles estão respondendo as coisas. Será que eu vou pensar que isso aí são sujeitos indisciplinados que querem me peitar ou eu vou dizer que não, tem gente que está com energia o suficiente para participar de uma aula de cálculo, gente? Cálculo 2. Tá? Como motivar? Aqui eu ainda não vou dar uma resposta para vocês, porque a gente ainda não falou sobre motivação, mas é uma pergunta, né, que deve povoar a nossa cabeça, como motivar as pessoas a irem para a escola. Naturalmente, a gente não vai ativamente motivar uma pessoa, tá? A gente pode criar condições para que elas se sintam motivadas, tá? Mas quem se motiva é a própria pessoa. Eu sei que parece um pouco de discurso de coach, mas é porque é verdade, cara. É assim que acontece o processo. Você toma uma decisão com base em um ambiente que está propício para aquilo ali. Você não tem muita autonomia sobre o que um aluno vai pensar ou não, tá? No final das contas, você pode prover um ambiente em que ele possa trazer esses elementos. Então, não há receita, gente. O importante aqui é que vocês cheguem à conclusão de que existem formas de pensar que vão se adequar melhor uma situação à outra, mas não tem uma receita.
né? O que a gente pode saber, tá, de início é que a motivação ela vai se referir à postura e envolvimento dos alunos com o aprendizado e o saber. Ou seja, está relacionado com esse engajamento desses estudantes no processo de aprendizado. O nosso objetivo, então, é prover condições para que se tornem pessoas que se envolvam com a resolução de problemas e a tomada de decisão. E aí, nesse caso, as metodologias vão ajudar bastante. Tá? Eu vejo status, né, não só de vocês, mas de outros alunos, eu vejo às vezes eles postando, que aula legal, né? Aí é uma aula que estava, por exemplo, tendo um Kahoot, um teste, né? Uma metodologia legal, que engaja, que dá aquela... Claro, você não vai usar sempre isso, né? Mas é uma coisa que pode ser bacana também, né? Você pensar numa metodologia ativa, essas variações metodológicas podem ser interessantes também. Ou mesmo suscitar discussões que provoquem engajamento. Agora você tem que estar preparado aí, né? Porque se você for apelar, por exemplo, para discussões polêmicas, isso aí pode gerar um mal-estar na sala de aula, que às vezes é difícil de você, dependendo do ponto que chegue, voltar, né, ao clima de convivência amigável. Problemas cotidianos. Os alunos desejam essa relação entre conhecimento e realidade, os alunos falam, os alunos participam. É outra coisa que você pode usar como indicador aí na sua análise. Violência nas escolas. Por que ir? Para quem serve? Certo? Um ambiente que muitas vezes é tão violento, inclusive recentemente esses ataques aí coordenados que estão havendo à escola, botam risco aos alunos e aos professores. Né? Atualmente, a escola encontra-se desconsiderada, então o que falar, né, do processo pandêmico? Né? Eu acho que a pandemia pôs à prova isso. E é difícil você segurar um jovem, né, às vezes até por mais de 20 minutos, sentado, olhando alguma coisa. Então, quando ele está na sua casa, o seu filho está na sua casa, né, entediado pra caramba, querendo sair, aí você começa a ter uma ideia da importância do trabalho escolar, né? Exclusão, tá? A abordagem é da aceitação da presença do diferente em um ambiente padrão. A escola não se modifica, tá? Não tem, ou melhor, até determinado ponto, eu acho que hoje essa discussão já está mais em voga, mas ainda não vejo uma adaptação da escola para aceitar as pessoas que têm ah, uma condição, por exemplo, de deficiência. Tá? Uma pessoa com uma deficiência, tá? Uma pessoa cega, uma pessoa surda, é sempre no intuito de, não, a gente vai ajudar esse sujeito, a gente está sendo muito benevolente, sabe? Mas, na verdade, é preciso haver uma mudança social e uma transformação social da escola para acolher essas pessoas. A escola tem se modificado? Os professores conhecem assunto de educação especial? É uma pergunta que a gente precisa se fazer e achar respostas para isso. Que você se questione: eu sei educação especial? Eu estaria preparado, né, para lidar com um aluno cego, para lidar com um aluno surdo? A escola em que eu atuo, né, ou a escola que eu estou vinculado, ou que eu vou fazer estágio, né, no caso dos licenciandos, é uma escola que está adaptada para isso, tá? A minha formação foi adaptada para isso. Então é preciso que a gente reestruture prática pedagógica, material, conteúdo, formação e em compreensão dessas formas de vidas distintas, tá? Um outro elemento importante é a família. Tá? O que está acontecendo aí com a família? Né? Existe uma concepção moralista, tá? Mas aqui a gente vai querer desconstruir essa noção, tá? Porque ela não é a noção mais atual. Ela foi uma das noções de família que atravessaram a história. Então, existe uma concepção moralista, a consideração de um modelo ideal da família nuclear, pai, mãe, prole, tá? Mas essa concepção ela não parte de conhecimento científico, mas de preconcepções morais. Ou seja, esse ideal que é colocado da família, a família tradicional ou a família nuclear como uma família ótima, excelente, isso parte de uma preconcepção moral e não de um conhecimento científico, tá?
Na concepção sociológica, e para vocês saberem, na antropologia, por exemplo, existe uma disciplina de um semestre que as pessoas passam discutindo parentesco, tá? Para você ver como é que são as coisas. Na sociologia, na psicologia não, na antropologia, tá? Existe uma disciplina de um semestre para você discutir só o parentesco. Então, existem várias estruturas, tá? Pais separados e famílias cruzadas. Eu tinha um meu vizinho aqui antigamente, né? Ele já se mudou, né? Ele e a esposa dele. O meu vizinho tinha um filho do primeiro casamento. A minha vizinha tinha um filho do primeiro casamento. Depois eles tiveram um terceiro filho que era do casamento deles. Então era uma família cruzada, né? E os dois meninos que eram de, os dois meninos não eram nem irmãos, tá, gente? Assim, biologicamente falando. Um era filho do primeiro casamento do marido e o outro era filho do primeiro casamento da esposa, mas eles se chamavam de irmãos, tá, gente? Então era o que a gente chama aí de família cruzada. Existe família chefiada por mulher, tá? Houve um número expressivo, um aumento de famílias chefiadas por mulheres, famílias nucleares, famílias extensas, famílias homoafetivas e famílias com características étnicas diferentes, tá? Por exemplo, famílias de natureza, de raiz indígena, por exemplo, que podem ter, né, diferentes formas de compreender como é que é o processo familiar. Então, a família é uma instituição sócio-histórica. É preciso avaliar a sua evolução. O primeiro exemplo, né, de família, e o mais antigo deles, isso aqui deriva de uma obra do Friedrich Engels, tá? Sobre a família, em que ele vai trazer a família consanguínea. Estavam excluídos dos vínculos conjugais só os pais. Então, imagina só, um pai e uma mãe têm um filho e uma filha. Esse filho e essa filha vão se intercasar. Então, é um intercasamento de irmãos carnais e colaterais no interior de um grupo. Então, o cruzamento era feito, tá, de forma consanguínea. Era a esposa, a irmã, e era o marido, o irmão. Tá? Depois, com o advento aí, a evolução histórica da sociedade, ou seja, com o passar do tempo, com o aumento da prole, com o aumento da população, né, com as transformações sociais, foi se estabelecendo o que se chama de família punaluana, tá? Que agora são excluídos do vínculo os irmãos. Então ficam, por exemplo, os primos juntos, casam-se os primos. Então, era um grupo de homens que era conjuntamente casado com um grupo de mulheres, casamento de irmãs e irmãos colaterais com o marido de cada uma das outras. E irmãos também se casavam com as esposas de cada um dos irmãos, tá? Então, era mais ou menos assim, era como se fosse assim, um primo casando com primo. Tá? Depois a família sindiásmica, em que se excluíam também esses outros, e agora se casavam com membros fora do clã, fora da família. Tá? Então, na verdade, era um casamento sem obrigação de moradia comum e existia enquanto fosse o desejo dos cônjuges. A família patriarcal, que agora se fixa o casamento, mas só o casamento para a mulher. O homem ele pode ficar com diversas mulheres, tá, na família patriarcal. E por fim chega a família monogâmica nuclear, que é essa que por muitos é tomada como um modelo ideal de família, só que ele é somente um modelo sócio-histórico. Como você viu, existiam várias outras, tá? Vários outros. Então, são duas pessoas, coabitação exclusiva e fidelidade, ou seja, só há relações sexuais, virtualmente falando, né? É, com os dois, né? Marido e mulher. Controle do homem sobre a esposa dos filhos, garantia do pátrio poder para ele, né? Para o homem, garantia de descendência por consanguinidade e, portanto, a garantia do direito de herança a filhos legítimos, tá? Gente, o Engels vai dizer que a derrota feminina do século, do milênio, né? Na verdade, foi a perda como é que ele fala? A perda do vínculo, a perda do vínculo de certeza da mãe. O que que eu quero dizer com isso? Quando a mulher tem um filho, quando um casal tem um filho,
Só quem tem certeza de se o filho é dela, né, é a mulher. Por quê? Porque o filho nasceu dela. Claro, a gente pode colocar aqui outros elementos. Nem essa mulher pode ter essa garantia disso, porque esse filho pode ser trocado na maternidade, como vários casos que aconteceram, né? Mas virtualmente é a mulher quem tem a noção de que o filho é dela. Beleza? Primeira informação. Segunda informação, na família patriarcal, é o homem que tem o direito sobre os bens. Como é que ele vai passar para o filho dele sem garantir que esse filho é dele? A gente vai fazer um arranjo social chamado família monogâmica, em que quem detém o poder sobre o filho, né, é o homem. E como é que a gente vai fazer isso? Garantindo que a mulher não tenha relações sexuais com outras pessoas, certo? Ou melhor, com outros homens, tá? Por quê? Porque ela não corre o risco de ter um filho. Então, esse modelo aí monogâmico, que dá poder sobre o homem, que a mulher não pode ser lasciva, que a mulher não pode ter seus desejos sexuais, que ela tem que ser reprimida, bela recatada aí do lar, isso é uma construção histórica, tá? Isso é uma construção histórica que visava a garantia tanto da propriedade privada como do direito de herança a filhos legítimos. Outra coisa, eu não vejo muito comum aqui, talvez porque eu não conheça muitas pessoas da cidade, mas em Belém era muito comum as festas de debutantes de 15 anos. Essas festas de 15 anos, elas eram festas nas quais, antigamente, se apresentava a mulher na sociedade mostrando que ela já estava disposta a casar. Tá bom, gente? Então, houve naturalmente uma ressignificação das festas de 15 anos. O casamento também é uma instituição em que você visa estabelecer um vínculo monogâmico entre pessoas e garantir que a prole é do homem, tá? Mas hoje já houve uma ressignificação. Então você vê, hoje essa ressignificação ela ocorre em termos dos vínculos afetivos. Então hoje o que a gente considera como família é algo que é estabelecido em torno de vínculos afetivos. Então o que que a gente considera absurdo hoje, talvez não fosse considerado absurdo em um tempo anterior. Inclusive, o que que a gente concebe hoje por uma criança, tá? A noção de infância é uma noção sociohistórica também. Antigamente, a criança era considerada um mini adulto. Inclusive, a criança era literalmente o último a comer, o primeiro a apanhar, tá? Era o último a tomar banho, era o último a comer. Por quê? Porque era um adulto em miniatura. É só um adulto pequeno. Hoje, a gente sabe, principalmente depois dos trabalhos do Piaget, dos trabalhos do Freud, que a criança é um ser humano em construção, em desenvolvimento. E por isso ela tem operações mentais, operações psicossociais, psicossexuais, que são qualitativamente diferentes das operações dos adultos. Então, tem um exemplo muito legal, que são duas meninas, duas crianças, que estão aí fazendo aniversário. Aí tem uma que está fazendo aniversário, né? E a outra, que é um pouquinho mais velha do que ela, e ela fica com ciúme, né? Ela fica com ciúme. Por quê? Porque a outra tá fazendo aniversário, tá tendo atenção e tal. E aí ela faz até uma cara de deboche assim. Deixa eu ver se eu acho esse vídeo para projetar aqui para vocês. Eu não sei se vai sair o som, tá? Tá aqui, ó. É esse vídeo bem aqui, ó. Ela, ela faz uma cara de deboche e a outra fica com ciúme, porque essa aqui foi para pagar o bolo, né? Gente, olha, ela fica com raiva. Mas por quê, gente? Esses sentimentos, tá? Esses sentimentos, que são sentimentos humanos, eles já aparecem na criança, mas de forma desregulada.
Um dos papéis do adulto é educar essa criança para que ela consiga conviver em sociedade regulando esses sentimentos, tá certo, gente? Então, esses sentimentos de inveja, de ciúmes, de raiva, eles já existem desde quando a gente é criança, tá? E aí, o papel da educação, e claro, escola, família, né, essas questões são compartilhadas, é de justamente moldar esses, é, esses desejos para que, né, você consiga lidar como adulto, né, essa criança consiga lidar como adulta com a sociedade que se coloca. Tá bom, gente? Então, essa família monogâmica ela se funda na ideia de prosperidade, né, desculpa, de propriedade, de criar, possuir e regular, por meio de direitos legais, a transmissão hereditária, uma certeza sobre a paternidade dos filhos e sobre a manutenção do matrimônio. É aqui, né, que se funda essa ideia. Essa ideia romântica do casamento, ela já vem do século XXI, do século XXI, né, praticamente. Que a gente se casa porque a gente ama uma pessoa, quer compartilhar a vida com ela, né? Eu quero partilhar a vida boa com você, essas coisas, e quero ter filhos com você e tal. Essa concepção mais romântica, ela já vem mais recentemente, tá? Então, conclusões. Tá? Quando a gente vai olhar pela história, a família é uma instituição social dinâmica. Ela não é divina ou natural e ela vai se transformando ao longo do tempo, tá bom? A família, ela está na base material da sociedade. Existem condições históricas e mudanças sociais que determinam a organização da família para o cumprimento da sua função social. E a função social da família envolve manutenção da propriedade, do status quo das classes superiores, da reprodução de trabalho das classes subalternas. Por quê? Porque você procria e você educa o futuro trabalhador. E você naturalmente, né, vai introjetando esses valores da classe dominante nas crianças, muitas vezes sem se dar conta deles. Ela é, portanto, a célula máter da sociedade, a célula matriz, né? Ela transmite valores ideológicos e educa segundo padrões dominantes e hegemônicos de valores e culturas e condutas, né? Sobretudo num país que nem o nosso, em que a educação ainda é muito frágil, né? E que está muito suscetível ainda à alienação, tá bom? A família é também o primeiro grupo de mediação do indivíduo com a sociedade. Primeiro, porque ela mantém a sobrevivência física e psíquica das crianças. Uma criança de 8 meses, ela não vai conseguir comer sozinha, tá, gente? Ela traz a aprendizagem da língua, da marca da identidade cultural e a apropriação do mundo, tá? Ela deve respeitar também os direitos da criança e do adolescente, tá? Que são cuidados essenciais para o seu desenvolvimento. A gente vai falar aqui da legislação sobre a família. Tá? É, E quando a gente fala de ideologia, o que que a gente está falando, tá, gente? Porque a gente fala que a família transmite valores ideológicos. A ideologia é um sistema de representações e crenças. São coisas que a gente pensa, tá? São ideias que a gente sustenta e que encobrem a realidade, falseando-a e não permitindo que percebamos e questionemos as contradições da nossa sociedade. Por exemplo, quando a gente diz que o fracasso escolar é culpa exclusiva do aluno, isso é uma concepção ideológica também, tá? Quando a gente diz que cada um por si e Deus por todos, isso é uma concepção ideológica que traduz um valor de individualismo, tá? De egoísmo. Que a esperteza deve prevalecer sobre a solidariedade é também uma outra concepção ideológica, tá? Então, todas essas concepções ideológicas, elas distorcem a realidade e a gente não consegue ver essa realidade do jeito mais apropriado possível. E a gente traz muitas dessas concepções da nossa família, tá bom, gente? Na ausência de uma família, tá, gente? Pela legislação, o indivíduo ele precisa de uma família substituta que deve ser provida pelo Estado, ou seja, a criança precisa ser adotada, ela precisa ser acolhida em um lar adotivo. Outro elemento, né, é que a função educacional ela é repartida com outras instituições sociais, tal como, por exemplo, a escola. Nesse sentido, tá, gente? A transformação da família, ela é fortemente marcada pela revolução social do papel da mulher.
Os movimentos feministas eles foram responsáveis, tá, em grande parte por essa transformação. Quando as feministas vão reivindicar os direitos legítimos das mulheres. Tá? Por exemplo, escutar as vontades, anseios e aspirações das mulheres, os seus projetos, a dupla jornada de trabalho, tá? Que é a mulher vai trabalhar no seu emprego, quando chega em casa ainda cumpre as tarefas domésticas, porque na nossa sociedade hoje em dia já está bem mudado isso, né? Esse pensamento. Mas antigamente porque o fulano me ajuda com as tarefas, como se a responsabilidade fosse dela. Né? O aumento das famílias chefiadas por mulheres, na época, em 2006, que é o dado que a BOC traz nessa edição do livro dela, era de mais ou menos 14%. Esse número hoje já deve ser muito maior. Também o conceito de mãe solo, né? A mãe solo é aquela mãe que cria seus filhos em carreira solo mesmo, ela exerce a função paterna e materna ao mesmo tempo. Tá? As mudanças culturais e estruturais da família tradicional também estão vinculadas a isso, né? Ou seja, ocorre uma diminuição da repressão da moral sexual, porque o sexo ele não é somente para a reprodução, o sexo ele é culturalmente entendido como um ato de prazer, um ato de gozo, um ato é, um ato que inclusive, está relacionado a uma boa saúde mental. Uma vida sexual feliz está vinculada a uma saúde mental boa. Se não fosse assim, não tinha gente tomando Viagra e Tadalafila por causa, né, de frustração sexual. Não tinha homem procurando é, andrologista e urologista para cuidar da sua disfunção erétil. Não tinha mulheres procurando os ginecologistas e as ginecologistas para cuidar de problemas de lubrificação e coisas dessa natureza. Então, o sexo é uma coisa, né, principalmente hoje no século XXI, é um fato social e é alguma coisa que está vinculada ao prazer e a um bem-estar. Né? Nesse caso, com essa diminuição dessa diferença de gênero, as funções parentais, que antes estavam bem definidas entre homem e mulher, elas tendem a ser mais divididas entre os cônjuges e entre instituições sociais, inclusive, né, psicólogos. Então, ocorre uma reestruturação, uma redistribuição dos serviços domésticos e uma maior autonomia para jovens e adolescentes também. Além de um conflito interinstitucional, ocorre uma responsabilização múltipla pela conduta transmissora do jovem. Enquanto a família diz que ele aprendeu isso na escola, a escola diz que foi a família que não educou, aí as duas se juntam e dizem, não, isso aí é culpa da internet. Nesse caso, a gente precisa também fazer uma leitura que vincule, né, a situação de pobreza. Então, assim, quando a gente fala de mãe solo, por exemplo, sobretudo as mães solo, as mães pobres, né, isso requer uma maior demanda por uma função substitutiva e protetora do Estado por meio de serviços e programas para manutenção dos direitos à infância e à juventude. Então, os auxílios, os centros de referência de assistência social são ferramentas importantíssimas nesse processo, tá? Como instituições que vão, do Estado, que vão fornecer subsídio para uma boa condução do processo de criação das crianças vinculadas a uh, famílias chefiadas, famílias chefiadas por mulher, não, por família de mães solo, né? Ou, por que não dizer também de pais solo? Tem uma fala interessante do Lacan sobre a família, que ele vai dizer que a família preside os processos fundamentais do desenvolvimento psíquico, que são três para ele: a educação, a repressão do desejo e a aquisição da linguagem materna. Então, Lacan vai dizer, né, que entre todos os grupos humanos, a família desempenha um papel primordial na transmissão da cultura. Se as tradições espirituais, a manutenção dos ritos e dos costumes, a conservação das técnicas e do patrimônio são com ela disputados por outros grupos sociais, a família prevalece na primeira educação, tá? A gente chega na escola já sabendo alguma coisa, com 3, 4 anos de idade,
né? Na pré-escola, na verdade, né? Na repressão dos instintos, ou seja, encolher esses desejos, em você aprender a ser frustrado, aprender a ouvir um não. Na aquisição da língua acertadamente chamada materna, tá? Ou seja, a aquisição da linguagem ocorre em casa, tá? No seio da família. Com isso, ela preside os processos fundamentais do desenvolvimento psíquico. Constituição da criança. Tá? A constituição da identidade da criança e da subjetividade começa no útero. Por quê? Se é menino ou se é menina, o quarto vai ser de uma forma, o desejo, a expectativa, as projeções desses desejos vão ser diferentes conforme, por exemplo, o sexo da criança, os pais, etc. Tá? As representações sociais, as expectativas de conduta para cada gênero, se o menino se vai ser menino, menina, tá? Isso aí é uma coisa que naturalmente se vincula à própria existência do feto já, tá? O que costuma se esperar de uma menina e de um menino é a mesma coisa, né? Reflita aí e veja que talvez hoje já seja um pouco menos do que antigamente, mas ainda assim os sujeitos têm expectativas diferentes quanto ao sexo. A construção da criança, né? Então, pai e mãe, tá? Que exercem as funções paternas, função paterna, função materna, e quando a gente fala de função paterna e materna, aí quando a gente for usar a psicanálise para falar isso, sobre isso, né? A gente vai ver aí que está relacionado com outro elemento, não está relacionado muito com o gênero. Às vezes, a função paterna, que é a função fálica, né, a função do falo, a função do poder, né, ela é exercida pela mulher, não porque é pai. E a função materna, do acolhimento, da aceitação, do afago, é muitas vezes exercida pelo homem. Tá? Mas pai e mãe são os primeiros modelos do que é ser alguém, ser homem ou mulher ou outro gênero. Então, se você é menino, você vai, digamos, se espelhando no seu pai para ser para você ter um modelo do que é ser homem, muitas vezes também é do que não é ser homem, porque você reprova isso, né? E você olha a sua mãe, você vê, você começa a esperar o que é uma pessoa do outro gênero e vice-versa, né? Ser menina, olha para sua mãe para saber o que vai ou não vai ser, o que deve ou não deve ser. Olha para o seu pai e vê o que um homem deve ou não deve ser, tá? É, também, né, isso aqui eu estou falando de uma família heteronormativa, mas e as famílias chefiadas por mulheres, as famílias homoafetivas? As referências, em todo caso, elas são complexas. Mas, de toda forma, você olha para as pessoas e tem os primeiros modelos do que é uma conduta adequada e de como o mundo é. Tá? Uma das coisas que acontece muito fortemente no desenvolvimento é o desenvolvimento de crenças acerca de como o mundo é, tá? Ou como o mundo deve ser, como as pessoas devem ser, como você é a partir do que você recebe aí logo na sua infância, tá? A criança internaliza a cultura do interior da família. Então, os adultos têm algum controle sobre a criança, seja sobre necessidade material para comer, para viver, ou uma necessidade afetiva, o medo da perda do amor dos pais, né? Mas esse poder tem sido relativizado ao longo do tempo. Então, hoje em dia, a gente tem aí conflitos intergeracionais justamente por causa dessa questão da relativização do poder. Isso tem aspectos interessantes e tem aspectos também que não são tão interessantes assim, tá? Sobretudo se você for olhar de um ponto de vista aí, histórico, né? Então é questionado muitas vezes hoje que o pessoal da geração Z, que provavelmente é a geração de vocês, é menos resiliente. Mas menos resiliente em que sentido? Porque assim, é, tudo bem, né? A geração Z tende a falar mais sobre as suas dores, sobre as suas angústias, anseios e frustrações do que as gerações anteriores, que considerava que, por exemplo, fazer terapia era frescura. Mas essa geração, sabendo nomear essas dores, essas angústias, esses anseios, está muito mais preparada para lidar com eles do que quem os nega, porque eles vão continuar existindo lá. Tá? Então, uma reflexão que a gente precisa fazer. Tá? Quais são as consequências dessa relativização do poder? Será que elas são tão negativas assim? Ou será que elas não têm um aspecto positivo, um aspecto negativo, uma ambivalência nesse sentido? Como é que o sujeito nasce? A gente vai elaborar isso posteriormente na aula sobre psicanálise, né?
mas o sujeito ele é construído de uma maneira, claro, naturalmente, de uma maneira biológica, mas ele também tem uma construção social muito forte. No nascimento, a criança ela é indiferenciada do mundo. A mãe é uma extensão dele. Uma psicóloga genial aí do século XIX/XX, né, nessa interseção aí, mais do 20 do que do 19, é a Melanie Klein. Ela vai trazer essa noção, vai ampliar aí muitas das coisas da obra do Freud. Ela e a própria Ana Freud, a filha do Freud, vão ter uma contribuição muito forte para a psicologia infantil. Tá? Então, ocorre uma indiferenciação no mundo. O mundo é a mãe é uma extensão sua. O bebê ainda não consegue se diferenciar. Ele vai expressando as suas necessidades e vai se diferenciando com respeito ao mundo. E como é que vai ocorrendo essa diferenciação? E essa diferenciação do que a gente chama de ego, né, que é a nossa estrutura consciente, né, consciente não, né, que tem maior parte dos pensamentos conscientes, mas que está sujeita, né, às demandas inconscientes, é algo que a gente ainda vai elaborar posteriormente, tá? Vem a partir da frustração dos desejos. Então, o Freud, tá? O Sigmund Freud, assim que se pronuncia o nome dele, né? Mas a gente vai chamar ele de Freud, ele traz dois princípios. O primeiro é o princípio do prazer e o segundo é o princípio da realidade. O princípio do prazer é que a gente vai, né, ser direcionado para aquelas questões, né, que nos servem, de certa maneira, aí, de recompensa, de que a gente gosta, então a gente é movido pelos nossos desejos do inconsciente. No entanto, a gente convive com outras pessoas e essas pessoas também têm desejos. Então a gente entra em acordos sociais para que a gente possa viver na nossa zona de existência sem destruir um ao outro, tá certo? É a metáfora do porco-espinho. Se a gente se aproxima, os porcos-espinhos, quando estão com frio, eles se aproximam. Mas eles não podem se aproximar muito porque eles começam a se ferir uns aos outros. Então a gente chega num acordo aí de distância ótima para a gente ficar, tá? E nesse sentido a gente vai estabelecendo as regras sociais. Essas regras sociais elas impõem frustrações sobre os nossos desejos. Então é aí que a criança vai aprender que a necessidade ela pode ser satisfeita ou pode ser postergada. Então a criança chora quando ela quer, por exemplo, o seio da mãe para mamar, né? Só que aí nem sempre dá naquela hora, e a criança vai aprendendo isso, né, ao longo do tempo. Ela quer uma coisa, ela quer outra, só que aí os pais vão colocando limites nessa criança. Então, essa interdição é uma repressão desse desejo. E esse desejo ele pode ser tanto um impulso agressivo, destrutivo, ou um impulso erótico, de repetição. Tá? Quando a gente fala de impulso erótico, de reprodução, de ciclo, de volta, um impulso de vida, a gente está falando disso. Então, por exemplo, alguns exemplos de interdição. Por exemplo, o incesto. A gente vai ver na teoria freudiana, tá, que o primeiro objeto de desejo da nossa vida é ou nosso pai ou nossa mãe, dependendo da orientação sexual que se assuma, tá? Só que isso não pode. Então, isso é uma interdição. Existe um exemplo muito interessante que eu ouvi aí em uma das minhas aulas de psicanálise, que era o seguinte: o, o menino ou a menina perguntava para a mãe: Mãe, para onde a senhora vai quando eu casar com o papai? Ela soltou essa, ela tinha uns 3 ou 4 anos, eu acho. Por quê, gente? Isso aí é o que a gente chama de complexo de Electra. Ou, né, nos meninos é o complexo de Édipo. O Édipo é uma lenda muito interessante, grega. Tá? O Freud bebeu muito nessa fonte. E aí você fala, pô, mas o que o Freud vai aprender acerca dos mitos? O Freud estudou muitos mitos, porque os mitos eles expressam a fantasia humana. E a fantasia está fortemente correlacionada ao desejo. Tá? Então, quando o cara ele vai falar, ele constrói aí o conto do Édipo Rei, ele está, na verdade, expressando uma fantasia. E uma fantasia que é socialmente muito aceita, certo?
encontra Eco. O que era o Édipo? O Laio, tá? Ele era o rei da cidade de Tebas, tá? Ele vai no oráculo e consulta o oráculo, tá? Sobre a criança que vai nascer, que é o Édipo. Laio e Jocasta têm um filho, Édipo, tá? O oráculo diz que ele vai matar o pai e casar com a mãe, tá? O que Laio faz? Abandona Édipo, a sua própria sorte, bebê ainda. Édipo e vai embora, né? Édipo, então, é ah, resgatado por uma família, é criado e tal, cresce. Édipo está indo em direção a Tebas por qualquer razão, não me recordo agora qual é a razão que ele está indo para lá. No meio do caminho ele encontra Laio. Os dois têm um desentendimento, o Édipo não sabe que Laio é seu pai, tá? Eles têm um entrevero, Édipo mata Laio. No caminho de Tebas ele encontra a Esfinge, e a Esfinge diz: decifra-me, eu te devoro. E aí ela pergunta o que que no começo do dia tem quatro patas, no meio do dia tem duas patas e no final tem três. Aí Édipo responde: o homem. E a Esfinge, você tá certo, cara. Por que que é o homem? Porque ele tem quatro patas, porque ele engatinha quando bebê, fica sobre dois pés quando está no início do dia, a infância, o meio do dia é a meia-idade, o homem fica com duas pernas, e na terceira idade ele fica com uma bengala, três pernas. Então a esfinge morre, Édipo ruma para Tebas, conhece Jocasta e se casa com ela, né? Salvo engano, após, né, tem filhos com ela, né? Ou seja, ele casa com a própria mãe, né? E depois disso, né, isso narra, é uma fantasia sobre o incesto, né, o complexo de Édipo, né, e é uma fantasia sobre essa temática. E Édipo depois, ao descobrir, né, se mata. Vira rei de Tebas e depois se mata, tá? Eu não sei como é, acho que era imperador, né? Era outro, enfim, era o governante lá da cidade. E por que é o complexo de Édipo? Porque, segundo Freud, né, o primeiro desejo do menino é pela mãe. O primeiro objeto sexual de desejo que ele elege é a mãe. E o pai é uma oposição a isso. O que o menino começa a fazer? Ele começa a fazer justamente imitar o pai. E a menina faz a mesma coisa, só que, né, com a mãe. Então é assim que o Freud explica, por exemplo, o desenvolvimento sexual. E esse desejo ele é cortado, tá? E esse corte é muito importante para o estabelecimento da personalidade do sujeito, tá certo? Então, mais tarde, quando a gente for falar de psicanálise, a gente aprofunda isso melhor, tá? O julgamento da masturbação, o controle da violência, essa interdição, ela é importante para ver a diferenciação do ego, certo? Aí a gente surge a seguinte pergunta: até que ponto vão os limites e as permissões? Então não tem fórmula mágica, tá? Essa ideia de educação para autonomia, ela confunde até os adultos. Até que ponto a gente pode deixar? Porque a autonomia é um controle entre controlar tudo, reprimir o desejo e não controlar nada, deixar o desejo fluir. Certamente, achar um ponto ótimo não é fácil, não tem manual para a vida, não tem manual para a criação de uma criança, tá? E de um adolescente também não. Portanto, né, isso é uma coisa que a gente tem que sempre pensar no nosso horizonte de ideias como professores, porque a gente vai lidar com esses seres humanos em desenvolvimento e, portanto, até que ponto, né, é saudável deixar, né, controlar, reprimir os desejos, interditar, fazer a admoestação na sala, ou deixar o desejo fluir, né? Ou seja, criança brincar, né, tirar a brincadeira na sala, falar alguma coisa que esteja fora do contexto. Então, veja, não é uma coisa muito simples, tá? E você tem que estar atento em quais são esses valores que você está reproduzindo. Às vezes você está reproduzindo valores que você aprendeu em casa, você nem se toca, mas você está reproduzindo valores que você aprendeu quando estava na sua infância. Então você está projetando esses valores para a sua sala de aula.
Linguagem, né? A apropriação da linguagem. Linguagem, ela é mediadora da relação material com o mundo. A criança entra no mundo por meio da apropriação dele através dos significados. O entendimento dos desejos a serem reprimidos ou satisfeitos ocorre por meio da linguagem. E a família tem função fundamental na aquisição dessa linguagem por parte da criança. Tá? O vínculo, né? O vínculo é a relação que se estabelece, né, afetiva ela é regulada naturalmente pelos pais, ou seja, o vínculo que se estabelece entre irmãos, entre pai e mãe, essas questões elas envolvem elementos afetivos, como por exemplo amor e raiva, e a regulação por parte dos pais. A Bock ela traz na leitura um exemplo muito legal, que é do Pedro e do Francisco. Então, o Pedro e o Francisco brigam pra caramba, mas aí quando o Tiago tira sacanagem com o Pedro, o Francisco vai bater nele. Qual é a relação entre Pedro e Francisco? Lógico que eles são irmãos, né? Irmãos brigam pra caramba, mas vai falar um do outro lá, né? Vai falar de um ou do outro na presença do segundo, para ver como ele não vai ficar muito chateado. O vínculo também ele é biológico, tá? Por meio do cordão umbilical, ele é social, ele se estabelece por meio da família, e é um vínculo afetivo de acolhimento, e ele é condição necessária para o desenvolvimento adequado do infante. E aí o vínculo, ele começa a se estabelecer no seio da família, tá, gente? O vínculo e a projeção, tá? Nesse processo de vínculo, ocorre muito frequentemente, e eu vou dizer que ocorre sempre, na verdade, mas em graus distintos, por isso que eu falo frequentemente, do pai, né, em duas etapas dos pais, né, pai e da mãe, de exibir aspectos dos filhos como se fossem seus, tá? E de inculcar sonhos pessoais frustrados no filho. Porque, gente, uma criança, quando ela nasce, ela traz, tem uma criança ideal, tem uma criança real. Essa criança real, ela está muito longe das expectativas que foi criada pelos pais, tá? Mas essa criança real é a possibilidade da gente transmitir para a próxima geração todos aqueles desejos que não foram satisfeitos. Tá? Então, isso tem que ter uma regulação egóica por parte dos pais de uma natureza bem administrada para que a gente não transforme, né, os nossos filhos em extensões nossas. Da mesma forma, pode ocorrer também na sala de aula, de você não entender aquele aluno como uma continuação daquele aluno que você gostaria de ter sido, daquele profissional que você gostaria de ter sido, certo? Legislação sobre a família. Bom, a Declaração dos Direitos da Criança, tá? De 1959, ela é uma legislação bastante avançada no cenário brasileiro, tá? Sobre a legislação sobre a família. Ela vai dizer assim, ó, para o desenvolvimento completo e harmonioso de sua personalidade, a criança precisa de amor e compreensão. Criar-se-á sempre que possível aos cuidados e sob a responsabilidade dos pais e em qualquer hipótese, no ambiente de afeto e de segurança moral e material. Salvo circunstâncias excepcionais, desculpa, a criança em ter idade não será apartada da mãe, tá certo? À sociedade e às autoridades públicas caberá a obrigação de propiciar cuidados especiais à criança sem família e àquelas que carecem de meios adequados de subsistência. Foi aquilo que eu mencionei para vocês ainda há pouco. A criança precisa, né, ser assistida pelo Estado, tá? Justamente por causa da sua vulnerabilidade como ser humano. É desejável a prestação de ajuda oficial de outra natureza em prol da manutenção dos filhos de famílias numerosas. E aqui, claro, né, por exemplo, o Centro de Referência de Assistência Social, as próprias unidades básicas de saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, elas têm um papel, a própria Secretaria de Educação também tem um papel fundamental nesse sentido, certo? Tem também o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o ECA ele vai dizer, né, que toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. Então, aqui, ó, pai usou droga, mãe usou droga, isso aqui, a criança está amparada, né, está amparada pelo ECA de que, né, isso não deve ocorrer. Tá? O ECA é uma legislação bastante avançada, tá? Garante a igualdade entre os filhos do casamento e os filhos adotivos. Então,
Não significa, ah, eu adotei uma criança, eu tenho 2 filhos, eu adotei mais uma criança. Não significa que, não, que esses dois aqui tenham mais direito que esse. Não. Se você adotou criança, eles estão no mesmo pé de igualdade. Tá? Ela também iguala o exercício do pátrio entre pai e mãe. Isso aqui é muito, muito, muito avançado mesmo. E a conclusão é que o modelo pai, mãe, prole é apenas um dos vários modelos possíveis de estrutura e organização familiar. Eu vejo um discurso muito recorrente, né, de pessoas de extrema direita em geral, e dizem que as pessoas querem acabar com a família, principalmente pessoas evangélicas, né, mais, às vezes mais radicais, querem acabar com a família. Na verdade, não, ninguém quer acabar com a sua família. A gente é muito feliz por você ter uma família bem estruturada, uma família boa, e a gente quer que as outras formas de ser família sejam aceitas, tá bom? As condições sociohistóricas requerem acolhimento de outras formas possíveis, porque esse não é um único modelo de família que vige hoje, tá certo? Nosso último ponto aqui é mídia e sociedade, é um pouquinho menor, né, esse ponto, tá? A mídia influencia e é influenciada pela sociedade. Muitas vezes ela é tomada como quarto poder. E veja, o que a gente fala de mídia hoje, tá? Tem uma terceira componente que não é mencionada aqui no livro da Bock, que é a internet, tá? Vários memes sugerem que se está na internet é verdade, não é mesmo? Então, lembre-se disso, que a internet tem um forte poder de influenciar as opiniões, os pensamentos dos outros. Antes, esse poder ele estava ali fortemente vinculado à televisão, depois veio a TV a cabo, que você tinha maior possibilidade. Hoje você pode ver o que você quiser, basicamente. Tá? O conteúdo que você desejar, você pode ir lá no YouTube, puxar um vídeo, né? Você pode ir em outras plataformas de streaming, no Netflix, no Amazon Prime, basta que você pague, né? Netflix está caríssimo, está R$ 55. Eu comecei pagando, sei lá, 20 conto, 30 conto, né? R$ 55 hoje. E se você for ver, né? Ainda assim eu acho que vale a pena. Se você pegar uma plataforma, por exemplo, Spotify, o Netflix, o Amazon Prime, o YouTube Premium, o HBO, todas essas plataformas aí de streaming, for juntar todas, você dá uma assinatura de TV a cabo. Mas você tem muito mais possibilidades, você pode escolher o que você quer, né? Mesmo? Então, veja que hoje a gente tem um cenário bem diferente do que é narrado no livro da Bock, mas ainda assim, as mesmas coisas ainda continuam sendo adaptadas para esse processo. Então, a mídia é uma instituição sócio-histórica, ela muda conforme passa o tempo e se situa historicamente. Hoje a gente vê muito mais também mídia independente, gente que tem canal no YouTube. Agora, o que acontece? Por exemplo, hoje, muito se ganha com anúncios na internet. Então, os canais começam a divulgar coisas que dão dinheiro para eles. Então, ainda assim, no sistema capitalista, ele sempre se reinventa para que ele possa continuar estimulando o lucro, né? Então, a mídia, ela naturalmente influencia as subjetividades, tá? Até onde vai esse controle, tá? O controle da informação é bilateral. A mídia escolhe o que quer propagar e escolhemos o que a gente deseja escutar, e, portanto, a gente pode simplesmente, né? Hoje tem a cultura do hater, né? O cara vai lá e ele comenta, vamos derrubar aqui a rede social do fulano, né? Mas ainda assim a regulação da internet ainda não é tão restritiva como por exemplo, a da televisão. Tá? Por exemplo, né, para o monarca, né, aquele monarca, ele fala de liberdade de expressão, não sei o quê. Cara, mas ele, para ele ser como é que é, banido, ele teve que falar muita bobagem, né, gente? Então, assim, você vê, gente, o tempo todo, os caras falando de Anunnaki, de Terra plana, e não sei o que mais, dessas baboseiras todas, e continuam aí falando e fazendo muito sucesso na internet, inclusive, né, no YouTube, nessas outras redes sociais correlatas, tá? Então, assim, de certa maneira, ainda vale esse princípio de que a mídia escolhe o que quer propagar e a gente escolhe o que quer escutar. O acesso às mídias ocorre de maneira piramidal, ou seja, os grupos sociais mais favorecidos costumam e tendem a ter o acesso à tecnologia antes que os grupos menos favorecidos. Então, é mencionado muitas vezes, né, a desigualdade no acesso. De fato, isso é verdade. Né? Você ter um iPhone é caro.
você tem um celular, um smartphone, assim, o mais simplesinho deles aí deve estar na faixa dos R$ 1.000. Pô, o salário mínimo está e acho que tá indo para 1.400, alguma coisa assim, né? Então você vê, né? É praticamente um mês de salário um smartphone. Aí você tem que pagar naquelas 10, 12 suaves e eternas prestações que você passa o ano pagando, né? Então, naturalmente, quem tem mais condições tem mais acesso a essas coisas em primeiro lugar. Controle subjetivo, né? Acontece quando a gente não tem informação alternativa à nossa disposição. Hoje, né, você tem aí o novo pai dos burros, né? É o Google, né? Aí toda vez que eu vou pesquisar alguma coisa, eu digo, vou pesquisar aqui no papai, né? Pai dos burros. Porque pai dos burros antigamente era o dicionário. Você não sabia uma coisa, você ia procurar no dicionário ou uma enciclopédia. Agora é o YouTube não, o Google, né? E aí, inclusive, pode aparecer um vídeo no YouTube explicando para você tudo que você precisa saber sobre aquilo, né? Regulação da mídia é bastante incipiente no Brasil e não há perspectivas de avanço, tá? A mídia no Brasil, ela não é regulamentada, tá? E quando a Dilma Rousseff falou sobre regulação da mídia, todos os canais, né? Isso não é interesse dos canais de televisão, das emissoras de TV, vincularam, distorceram o discurso à censura. Você sabe o país, né, comunista que, que tem regulação da mídia? Tá? A Inglaterra. Tá? E a Inglaterra é um dos países mais right-wing do mundo, assim, mais direitoso assim, do mundo. E lá tem regulação da mídia, ninguém está falando de censura, né? Mas, enfim, a gente ainda não está preparado para essa discussão, tá? É bastante incipiente. A gente até tem alguns órgãos de regulação, por exemplo, de propaganda, como o CONAR, que eu vou mencionar ali daqui a pouco, mas ainda é bastante no Brasil. Nas redes sociais, tá? Da democracia e o algoritmo, as redes sociais elas dão uma sensação para a gente de que a gente tem uma democracia que a gente pode falar. Mas, na verdade, existe um documentário chamado Dilema das Redes na Netflix, que mostra para a gente como é que funcionam os algoritmos, por exemplo, de redes sociais. Por exemplo, o Instagram, Facebook, o YouTube. Você vê um vídeo, daqui a pouco esse mesmo autor está aparecendo para você. Então ele vai te moldando de acordo com os teus gostos e ele te tira certas coisas que você não poderia ter acesso, entende? Esse algoritmo ele vai moldando de acordo com os seus gostos e preferências considerados com base naquilo que você clica, tá? Então tem várias coisas que começam a aparecer com mais recorrência para mim e outras que não aparecem. Assim como para você. Então, muito provavelmente, os rios lá do Instagram para você, eu não tenho Instagram, mas eu sei que tem esse recurso. Os rios aparecem de conteúdos que estão mais vinculados a você e você acaba ficando numa bolha. Então, é uma falsa sensação de democracia. Com respeito à propaganda, né, e o controle da subjetividade, a propaganda ela envolve formas de divulgação de coisas, de produtos, de serviços, e ela é feita a partir de uma leitura fantasiosa, mas com um fundo de verossimilhança da realidade. Tá? Ela envolve persuasão, que é convencer alguém a fazer alguma coisa que você quer, tá? E dissuasão, que é convencer alguém a fazer algo que ela não quer. Então, ela envolve esse convencimento do sujeito. E como funciona? Ela pode ser tanto emocional como racional. Tem uma base mais cognitiva, mais fria, e uma base mais quente, mais emocional. Né? E esses dois mecanismos são relativamente diferentes. Então, elas funcionam, por exemplo, as racionais, elas funcionam no plano da consciência e do raciocínio. Por exemplo, eu posso dizer que a tua bateria do celular demora 8 horas e por isso que você deveria comprar ele, porque é muito interessante. Então, você pode comparar, ver outros modelos que duram 12, 14, 24 horas e dizer assim, não, então eu não preciso comprar esse aqui, porque numa base racional eu não vou comprá-lo, afinal, né, ele só funciona 8 horas. Né? Ou podem funcionar no plano inconsciente do desejo, por exemplo, a propaganda de margarina, que traz aquela família feliz, logo no começo do dia, em que você vai ter aquela prosperidade, aí pegou o código aí, vai ter aquela prosperidade, vai ter aquela coisa maravilhosa, aquela fantasia de unificação, de unidade, de que todos somos um, de que todos somos juntos. Ela trabalha com isso. Então, existe até o termo família margarina
né? Família propaganda de margarina, que é aquela família que parece todo mundo lindo e maravilhoso, tudo funciona harmonicamente, todo mundo se ama e tal, né? E também a propaganda de cerveja. Nossa, propaganda de cerveja sempre num bar, sempre com mulheres muito bonitas, né? Que você, né, vai lá, toma aquela cerveja, chega e vai dar aquela cantada na moça. Por quê, gente? Porque pelo menos na estatística que a BOC trouxe naquela época, e provavelmente hoje essa estatística já deve ser um pouco menor de desigualdade de gênero. Ocorre também muito mais hoje, né, as mulheres mostrarem também que bebem, que gostam de uma apreciar uma boa bebida e tal. Né? Mas naquela época, ali em 2008, né, quando é a primeira edição dela, uns 16 anos atrás, né? 16, é isso? 16, né? O público que consumia cerveja eram homens de 20 a 45 anos. E 20% dos homens de vinte a 45 anos consumiam 80% da cerveja. Então, a propaganda era destinada para esse público. Tá? Então, o que que a Bock vai até trazer que tem até um certo mau gosto nessas propagandas, né? Um enviesamento mais machista. Por quê? Porque ela trabalha nesse plano inconsciente. Então, você... Só um segundinho, tá? Então, essas propagandas, segundo a Ana Mercedes Bayabock, né, elas funcionam no plano emocional. No Brasil, a gente tem um órgão, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação da Propaganda, que é o CONAR, que ele é responsável pelo controle da propaganda, tá? Sendo propaganda, naturalmente, uma forma de divulgação de coisas que, né, você queira oferecer, vender. Bom, depois, só que essa persuasão, ela não ocorre assim do tipo, nossa, eu vou deixar aqui o meu grande desejo escapar para você. Então, eu racionalizo esse desejo inconsciente que é tocado pela propaganda. Então, a propaganda vai, toca o meu desejo inconsciente, eu racionalizo. Eu digo, não vou dizer que eu bebo cerveja IPA porque eu gosto de estar num bar rodeado de mulheres, e a minha sexualidade está aflorada, tá? Eu digo que eu gosto por causa do sabor, pelas propriedades organolépticas, nossa, porque é muito gostoso, porque, enfim, né? Da mesma forma, né, que eu não estou falando de mim naturalmente, estou falando de uma pessoa, eu estou falando como uma pessoa, né, que está racionalizando algo, tá? Da mesma forma, agora eu vou me considerar, vou incorporar o fumante aqui, né? Aí eu vou dizer, não, eu gosto do Deb solto, do vermelho, porque ele é suave. Eu não digo que é porque eu quero, né, fumar e consumir drogas porque eu quero entrar num estado de êxtase, né? Eu não digo isso. Não são meus recônditos desejos sexuais, as minhas fixações, né? Por exemplo, orais. Tem gente que fuma cigarro porque precisa estar com alguma coisa na boca, né? Não vou dizer que é isso, né? Não vou dizer porque está vinculado eu pego esse cigarro como se fosse o seio da minha mãe quando eu era criança, que era ali que eu me sentia bem. Não, você não fala isso. Você vai dizer, não gosto do derby porque ele é suave. Isso é uma racionalização. Quando você pega um desejo inconsciente e traz ele de uma forma consciente, mas transformado, deslocado e condensado, tá? A propaganda ela utiliza a linguagem da sedução. Você não precisa ser explícito para atingir alguém. Você joga lá o recado sem necessariamente ser muito explícito. Um outro elemento é que a propaganda ela veicula ideologias. Tá? A opinião ela é função da ação, do afeto e da crença, ou seja, ela é procedural, ela é afetiva e cognitiva. Tá certo? A propaganda ideológica, tá? Que é, em geral, a propaganda política, ela pode combinar elementos emocionais e racionais. Tá? E aí, né, a gente precisa ter esse fundo de verossemelhança porque existe um mecanismo que a gente chama de dissonância cognitiva, de Festinger, que a gente tende a reduzir a diferença entre as nossas crenças. Então, se você diz aí para alguém, né, uma determinada
coisa do tipo, isso aqui não presta, isso aqui não é bom, né? E a pessoa sustenta essa crença, dificilmente ela vai aceitar isso, tá? Tecnicamente, o Festinger prevê que ou a pessoa mude sua crença ou ela mude a opinião sobre aquilo que está sendo colocado para ela, né? Então, a gente tende a reduzir a nossa dissonância, em geral, por ignorar essa nova informação. E, né, a propaganda produz uma contrapropaganda, sobretudo nos contextos políticos. Em síntese, a gente falou da escola como instituição social, falamos dos problemas da escola, por que a escola, falamos da família, a construção histórica da família, as funções básicas da família, a aprendizagem da convivência, a legislação sobre a família, e falamos da mídia relativa a limites éticos, propaganda, controle da subjetividade e persuasão. Tá, gente? Referências: Ana Mercedes Baiaboca, Adair Furtado e agora esqueci o nome dela, mas é a Teixeira, é uma mulher, acho que é Maria Lourdes Teixeira. É o Psicologias, uma introdução ao estudo da psicologia. Forte abraço, pessoal. Até mais.